está, você pode nos colocar em seu coração nesta noite. Deus possa abençoar cada um aqui em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar com os irmãos mais uma vez. Como o pastor já nos apresentou, a gente ali de Goiânia. A gente ali de Goiânia. Eu já vim com minha esposa, a Esther, essa linda flor que está de azul ali, se destacando de todo mundo. Deus possa abençoar a sua vida. Com os meus sogros, a Esther e o Edson, o meu sogro deu um pouco de trabalho para ele. Eu fui para Águas Lindas, para ele de Águas Lindas me trazer para cá. Então, gente, é para dar trabalho, é para ajudar, é para somar. Deus possa abençoar a sua vida, meu sogro, em nome de Jesus. A senhora também, minha sogra, em nome de Jesus. Abençoar também a vida do irmão Luceiro, da irmã Fabiana, que nos fez o convite. O irmão Luciano fez esse convite na UEJA, foi na UEJA, foi na EBON, isso mesmo, foi lá na EBON. Ele fez lá na EBON ainda. Aí tinha vezes que eu ia dormir, eu sonhava com esse dia, eu falei, meu Deus, será que o dia já passou, já acordava, aí vi o dia não, ficava preocupado, porque a gente quando coloca um compromisso na mente, né, parece que a gente não descansa enquanto aquilo passa. Deus possa abençoar também a vida do pastor Sivaldo, da sua esposa, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá, né? Que o Senhor Jesus possa falar conosco essa noite. Amém? Vamos abrir a palavra no tema que nos foi passado, que é no livro de Lucas, no seu capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo 13. Amém, Jesus? Glória a Deus, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Parece que é incrível, a gente passa a vida inteira fazendo a mesma coisa, mas parece que toda vez dá um medo, dá um frio na barriga. Lucas 15, do 11 ao 13. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Amém? Vamos fazer uma leitura participativa. Eu vou ler o 11, os irmãos do 12, todo mundo junto no 13. Amém? Deus maravilhoso, aleluia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Feche seus olhos, Pai, neste momento nós queremos vir diante da tua presença para louvar a teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco hoje aqui, Jesus. Ministra a tua palavra aos nossos corações conforme a teu querer e a tua vontade. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, ilustra, Jesus, essa parábola de maneira tão viva ao nosso entendimento, de maneira que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer de nós, de maneira que a gente possa entender o que o Senhor espera de nós aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, essa palavra não fala somente de um jovem, mas fala também, Espírito Santo de Deus, dos teus filhos. Dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, essa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e que seja tudo para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema que foi passado é: quem é você longe do Pai? E é uma pergunta, se prestar atenção, tem
interrogação no final, né? Então é uma pergunta e toda pergunta, quem souber responde. Quem não souber busca sabedoria. Só que para a gente responder essa pergunta, antes é necessário que aconteça algo na nossa vida. Hoje minha mãe, conversando lá na casa da minha mãe, a gente passou e visitou ela, e minha mãe está passando por uma fase de adolescência. Ela decidiu que está na hora dela viver a adolescência dela aos quase 50 anos de idade. E na fase da adolescência dela, ela diz bem assim, Esther, conversando com minha sogra, como é que alguém que está errado vai admitir que está errado? Eu, rapaz, minha mãe é inteligente, é verdade. Como é que alguém que está errado, baiana do jeito que ela é, vai admitir que está errado e tropeçando nas palavras? Se você não entender, ela fica com mais raiva. Então você tem que entender de uma vez só. E realmente, quem está errado é difícil admitir que está errado. Tanto que a palavra de Deus em Provérbios vai falar, não discuta com o tolo. Não faz isso não. É tolice para você e para ele. Então, se já que é uma pergunta, essa pergunta precisa ser respondida, mas não é por mim, é por você. Antes que você responda essa pergunta a si mesmo, quem é você longe do Pai? A palavra de Deus ela vai nos falar aqui no seu capítulo número 15 de Lucas sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Se você notar bem, são 3 histórias que Jesus conta. Ele não conta essas histórias ao acaso, ele não conta essas histórias avulsamente, mas ele conta para algumas pessoas em específico. Se você notar bem, no verso 1 e 2, ele fala, e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Percebe o versículo de número 1. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Estas 3 parábolas que Jesus vai contar, ele vai contar porque os escribas e fariseus naquela época murmuravam a respeito de por que pessoas pecadoras se achegam para perto de Jesus. Se esse homem realmente se diz mestre, por que existem tantas pessoas de má fama, prostitutas, gente beberrão, comilão, e ele se assenta com eles e come com eles? Hoje nós estivemos ali na casa do irmão Luciano compartilhando um café. É interessante que quando você compartilha uma comida com alguém, é um momento de alegria e de comunhão. Você sente desejo de estar na presença daquela pessoa e a pessoa de estar na sua presença. E os fariseus não entendiam isso. Como é que esse homem se diz santo? Tem desejo de estar na presença de pecadores? Como é que esse homem tem desejo de estar junto de pessoas que aos nossos olhos são erradas? E Jesus ele conta essa parábola para eles, para mostrar que Deus salva o perdido, para ilustrar a alegria no coração de Deus em salvar alguém que está perdido. A palavra em si não vai ilustrar somente alguém que se rebeliou e decidiu fugir de dentro de casa, mas de um pai com um amor tão grande que é capaz de entregar a sua própria vida para salvar quem não quer nem saber. Você tem noção de quando você estava no mundo, lá fazendo o que você queria na sua vida, vivendo dissolutamente? Parece até clichê o que eu vou te falar, mas Deus não se esqueceu de você. Quando você estava lá fazendo o que você queria em seu momento de adolescência, como diz a minha mãe, fazendo o que você bem quer, Deus estava ali te esperando e te aguardando. Em Lucas 15 é um capítulo rico que vai ilustrar primeiro a alegria de Deus em salvar o perdido, a entrega e a disposição de Deus em buscar o perdido, e a verdade oculta que os fariseus não entendiam, que é o Deus que salva pecadores arrependidos. Quando os fariseus murmuravam a respeito de Jesus, de por que aqueles homens estavam ali perto dele, eles não entendiam que o reino dos céus estava
viveu. Eles não entendiam que o reino dos céus está cheio de prostitutas, como Raabe, cheios de perseguidores, como Paulo, cheios de cobradores de impostos, como Levi. O que os homens da lei não entendiam é que o reino dos céus está cheio de pecadores arrependidos. Contrariando o costume dos pregadores, eu vou começar de trás para frente para a gente entender. Primeiro ponto, o Deus que salva pecadores. Quando nós lemos a palavra de Deus, no capítulo de número 15, Jesus ele vai ilustrar na parábola aqui 3 pontos principais. O primeiro é sobre a ovelha perdida, o segundo é sobre a dracma perdida e o terceiro é sobre o filho pródigo. Eu gostaria de começar pelo filho pródigo. Quando nós analisamos a história do filho pródigo, a palavra do Senhor vai dizer: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O momento X da questão na vida do filho pródigo é o momento em que ele cai em si. Ele olha para a situação em que está vivendo e fala: se eu voltar para a casa do meu pai, lá eu terei fartura de alimento. É interessante que essa parábola aqui é contada por Jesus. Naquele período tinha um significado muito grande. Hoje para nós gera uma dificuldade de entendimento, mas quando Jesus conta essa parábola, ele conta para os judeus, para o povo ali daquela época. É como se ele estivesse falando aqui só para o pessoal aqui de Neópolis. O pessoal de Nenésia é outra história. Quando ele está contando só para aquele pessoal ali judeu, essa simbologia aqui é muito forte, porque nós estamos falando de um povo que guardava a lei do Senhor de maneira muito fervorosa, de maneira muito forte, muito mais do que os assembleianos, mais assembleianos que a gente conhece. Os irmãos que se não dormir de calça jeans não vai para o céu. Então, Jesus está contando para alguém que é guardião da lei do extremo. E o que Jesus está querendo dizer? Que havia um menino, um garoto, que ele se rebeliou dentro da casa do seu pai e pediu a herança. E naquela época era comum e tradicional os filhos pedirem a herança do seu pai ainda em vida.
E o pai concorda com o filho. Fala, tudo bem, vou repartir. Faz o que você quiser. E a palavra, ela continua e se desenrola no fato de que Jesus, ele diz que partiu para uma terra longínqua. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente vai para um lugar tão distante, que até os costumes que antes nós tínhamos, eles passam a ser diferentes. Para o povo judeu, comer carne de porco era pecado. Para o povo judeu, cultivar porcos não fazia parte da cultura deles. Para o povo judeu, apacentar porcos, muito menos. Quem dirá se alimentar da comida deles? É como se ele estivesse tão distante de Deus. É como se ele estivesse tão enraizado no pecado, que aquilo que antes para ele era repugnante, agora é alimento para ele. Chega um momento em nossas vidas que nós nos perdemos tanto em nossos erros, nos perdemos tanto em nossos pecados. Não é só uma besteirinha, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai se afundando. É de brecha em brecha que o muro vai se rachando cada vez mais. É pelo buraco pequeno, estreito, que o navio se afunda silenciosamente. Daqui a pouco você olha para trás e você vê, meu Deus, eu estou desejando comer aquilo que eu antes repudiava. Quantos hoje já não estão assim? Não, hoje eu não vou orar não. Acabei de vir da vida. Meu Deus. Não, hoje eu não vou buscar Deus não. Irmão, o Senhor está me enchendo a paciência para mim. Eu acabei de orar aqui no grupo. Não, hoje eu não vou fazer tal coisa não. E a gente vai excluindo pequenos hábitos que nos aproximam da presença de Deus e colocando coisas que são vômito diante de Deus. A gente troca o ensino da palavra por horas e horas no telefone. Você teria coragem, rei jovem, tem uma aba lá no seu aplicativo de telefone lá, que ele mostra os aplicativos e hora que você mais usa durante o dia. Você puxar lá nas configurações, está lá, X horas por tal coisa, Y tempo para tal coisa, não sei o que para tal coisa. Se você pegasse todo esse tempo e depositasse diante do Senhor, imagina como é que você seria. E a palavra fala que de todo aquele jovem ir de maneira tão longe, ele se perdeu de uma forma que quando ele cai em si, ele lembra da casa do seu pai. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus é o Deus que salva pecadores arrependidos. Deus é o Deus que estende a sua mão para aqueles que desejam voltar para a casa do seu pai. Deus é o Deus que está ali ainda te esperando, por mais que tenha sido a gente que virou as costas para ele. A palavra do Senhor vai nos mostrar em Lucas, no seu capítulo de número 15, no verso de número 24 e 2. Glória a Deus. Perdão, irmãos, me confundi. Em Isaías 6, foi o versículo onde a irmã Fabiane leu. Isaías 6 vai nos falar o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5, preste atenção.
Então disse eu: ai de mim, que vou padecendo, perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Semelhantemente ao livro de Isaías, no seu capítulo de número 6, a palavra do Senhor nos fala de um momento bem singular que acontece na vida de Simão, lá em Lucas, no versículo de número 5. Assim que Jesus e os discípulos, eles presenciam o milagre da pesca maravilhosa, veja só o que Pedro diz: e entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompia-lhe a rede, e fizeram sinal para os companheiros para que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que se rompiam e iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-me de mim, porque sou um homem pecador. O que essas duas histórias têm em comum? Na história de Isaías, Isaías vê o trono de Deus, os serafins que cobriam o trono, e eles diziam: santo, santo, santo. Na história de Lucas, em Simão, ele vê o milagre da pesca maravilhosa, Pedro, o pescador nato. Acredito eu que quando Jesus falou: vai lá e lança, ele falou: mas Senhor, a gente fez isso a noite inteira, como é que só pode estar doido? Porque eu pesquei de noite, eu me mando agora para fazer isso. Mas amém, sobre a tua palavra eu lançarei. E é engraçado, meus irmãos, como esses dois personagens, eles têm a mesma atitude. Se a gente juntar um pouco aqui com a história do filho pródigo, nós vamos ver que ele também tem a mesma atitude. A palavra fala que quando Isaías vê Deus sentado e a santidade cobrindo ele olha para ele e ele fala: meu Deus, quem sou eu perto de ti? Quando Simão vê Jesus a respeito daquela pesca maravilhosa, ele fala: meu Deus, quem sou eu perto de ti? Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Isaías vê cobrindo de glória o Senhor e fala: Senhor. Verso 6, ele disse, verso 6, mas vamos dizer, verso 5, ai de mim, que eu vos vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Para a gente responder, quem sou eu longe do Pai, eu preciso primeiro contemplar a glória de Deus. Só que o nosso erro é muitas vezes nunca chegar ao conhecimento de Deus. Virar o tal do crente morno que Apocalipse reprova. É aquele crente que acha que sabe das coisas, que acha que tem tempo com Deus e por isso não ora tanto, que acha que já é tempo demais na casa de Deus. É aquele jovem que acha que não, tá tudo bem se eu andar aqui só no raso. Só que, meu irmão, quanto mais você conhecer o Senhor, quanto mais você conhecer o teu Pai, mais você vai entender que longe dele você não é nada, que sem ele você não faz nada, que perto dele quem somos nós, que o nosso coração
senti algo falando dentro de mim, volta lá e entrega lá. Eu questionei, eu não. Lugar velho, mal acabado. Entrega lá, ok, de novo, volta lá e entrega lá. E eu fui, retornei. Na hora que eu entreguei, eu senti algo diferente. Ele estava com um violãozinho de 4 cordas, quebrado o resto das cordas. E eu pegava o violão de um amigo meu para me tocar louvor, mas eu não era crente. Era naquela, eu vou e não conheço, eu vou e não vou. Né? É a modinha que muitos hoje gostam de ficar. Não, eu sou crente só pela metade, o resto não. Eu sou crente só até aqui, só daqui eu já não vou mais. Não, eu vou me envolver com a obra de Deus só até aqui, porque se eu começar a ir fazer pedra do pastor, começa a ver que eu estou interessado demais. E ali naquele lugar, meus irmãos, eu retornei, um menino chamado Kennedy, igualzinho eu, até na aparência, a gente conversou, ele pregou para mim, me convidou para a igreja, eu fui, me converti, conheci a palavra de Deus, Deus começou a me moldar, os jovens cantaram um hino aqui, quem era você antes, né? Conheci minha esposa, nos casamos, os meus sogros, estamos aqui hoje por algo que Deus fez. Quem somos nós? Longe do Pai. Você consegue responder para você mesmo agora? Você tem essa convicção? Quem é você longe de Deus? É engraçado que no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27 ou 28, se não me falha a memória, Deus vai falar assim: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E se você continuar lendo, ele vai falar: escolhe coisa bênção. Ele ainda dá uma dica para você não escolher errado. Escolhe coisa bênção. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo, para a história da dracma perdida, nem fui ainda com os outros campanhas. A história da dracma perdida, eu vou ler aqui para a gente complementar, porque tem coisa que o Espírito Santo vai me ajudando. Eu vou dando umas atrapalhadas, mas o Espírito Santo vai ajudando, aí vai dando glória. O segundo e terceiro ponto que eu quero dizer, o segundo é a entrega e a disposição de Deus em buscar o perdido. A entrega e a disposição de Deus em buscar o perdido. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Lucas aqui, no versículo de número 4 e 5, ele vai falar sobre a história do pastor e as ovelhas. Vamos lá, se você é crente, gosta de Bíblia, Lucas 15, 4 e 5, vai falar o seguinte: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os ombros, cheio de júbilo e de alegria. Se você continuar no versículo de número 8, ele vai contar a história de uma mulher. Glória a Jesus. E ele fala que essa mulher possuía 10 dracmas. E ele fala: se perder uma só, de 10, perder uma, de 10, perder uma, ela não acende a candeia, acende a luz, começa a varrer a casa, espalha os nomes, para caçar aquela que uma para ela é importante. Jesus aqui, ele está nos mostrando o tamanho da disposição de Deus que ele tem de ir atrás de você. O tamanho da disposição de Deus que ele tem de ir atrás de você. Aquele seu amigo que está perdido, que você tanto ora, que ora eu estava lá atrás, eu encontrei Jesus no sacolão. A palavra fala que o Espírito Santo é como um vento, e ele sopra onde quer. Às vezes a gente acha que vai ser hoje, mas Jesus está falando: ei, calma. Às vezes é no momento que você nem está esperando que eu apareça. Às vezes é assim como foi lá atrás, né? Aquela mulher tirando água do poço, que coisa maravilhosa. Jesus aparece na nossa rotina, Jesus aparece no nosso dia a dia e nos convida a ser discípulo dele. Por acaso não foi assim que aconteceu com Levi? Mateus, a palavra de Deus vai nos falar aqui em Lucas, no capítulo de número 5, né? A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue. No dia a dia de Mateus, ali, cobrando impostos, ele
decidiu passar. Passou. Virou para ele. Falou: ei, você vem. Jesus, ele aparece no nosso dia a dia e nos convida a viver o extraordinário com ele. Quando ele disse pela segunda vez aquela voz do meu coração: volta lá e prega lá, era o Espírito Santo falando: Gustavo, meu filho, eu quero você perto de mim. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado no seu coração, jovem? Eu quero você mais perto de mim. Eu não desisti de você. E às vezes é uma coisa, né, irmãos? Parece que quando Deus tem algo pra gente. Você sabe que Deus te levantou para pregar. Aí você empirra. Eu falei: ô Jonas, empirra. Eu não vou pregar. Daqui um pouco você está, sei lá, no supermercado, vê com a irmã que você não sabe onde é que saiu, atrás da seção das frutas, da cebola, da laranja. Fala: hein, você é crente? Fala: não, não sou não. Pois é. Ei, escuta, Deus tem uma obra na sua vida. Aí daqui um pouco você vai lá e se esconde de novo. Você está fazendo outra coisa, está no seu trabalho, conversando com alguém. Aí vem outra pessoa que nunca nem te viu, você nem sabe onde é que saiu. Falei: eu não sou muito de falar essas coisas, não. Eu não sou muito de falar essas coisas, não, mas Deus tem algo para fazer na sua vida. Meus irmãos, Deus não vai desistir de ir atrás de você. Deus não vai desistir de ir atrás do teu filho. Deus não vai desistir de ir atrás do teu primo, da tua amiga, do teu amigo. Deus não desiste. A busca dele é constante. Ele está ali o tempo inteiro. Estamos aqui reunidos, louvando e adorando. Nós somos a 99 ovelhas, e saiba que ele está aqui, a tua presença está aqui, mas ele também está lá fora, naquele esquina ali, naquele botequinho, tentando encontrar, chamar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: Deus usa pessoas específicas para estar em lugares específicos, para falar para pessoas específicas. Onde eu piso, talvez o pastor Simão não pisa. Onde a irmã vai, talvez eu nunca na minha vida vou sonhar em ir. Só que Deus coloca ela lá. Deus coloca ele lá. Deus me coloca lá. Para falar o seguinte para alguém que já está cansado de ouvir isso: ei, Deus tem uma obra na sua vida. Segundo ponto, nós presenciamos aqui a entrega de Deus e a disposição que Ele tem em ir atrás da ovelha perdida, em ir atrás do perdido. E o terceiro ponto, para concluir, vai nos falar sobre a alegria de Deus em salvar o perdido. Se nós observarmos bem, a palavra de Deus vai nos mostrar que em todos os desfechos desta parábola, Jesus vai nos falar o seguinte: que assim que o pastor encontra aquela ovelha que estava perdida, ele chega à sua casa, ele convoca os amigos dele, os vizinhos, e chegando ele diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Quando aquela mulher conseguiu encontrar a dracma que estava perdida, olha só o que ela fala: achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, e ela diz: ei, alegre-se comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Quando o filho pródigo retorna para a sua casa, ele reúne os servos, reúne as pessoas que estavam ali, e ele diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e põe um anel em sua mão e sandália nos seus pés, trazei um bezerro cevado, matai e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar.
desejam quando um pecador retorna para Ele. É verdade. Ao mesmo tanto que isso é feliz demais, eu acho que ele poderia ter terminado aqui, mas Jesus sabe trabalhar e ainda bem que a gente não é Deus, senão a gente ia ser muito falta de sabedoria. Ele conta algo que acontece, que não deveria acontecer. O teu próprio irmão, ouvindo essa história, perceba a atitude dele. E o seu filho mais velho que estava no campo, enquanto veio, chegou a ficar perto de casa e ouviu as músicas e danças, e chamando os seus servos, perguntou: o que está acontecendo? Eu estava trabalhando, eu voltei, que festa é essa aí? O que está todo mundo se alegrando, dançando, é o quê? Olha só a resposta. E disse: teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado. Veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um só mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus colegas. Vindo, porém, este, presta atenção, vindo, porém, este teu filho, olha o tãozinho que eu peguei minha esposa, olha o tãozinho, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos. Agora olha a resposta do pai: porque este teu irmão este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, quando alguém que está lá fora entrar na presença de Deus, não taca pau e pedra, não. Se alegra com os anjos do céu. Se alegra. Dia glorioso em nossas vidas foi aquele que a gente encontrou Jesus. Dia glorioso em nossa vida foi aquele que a gente chegou em casa naquela noite, na nossa conversão, botou o joelho no chão e falou: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não merecia o teu perdão. Muito obrigado porque eu não mereço o teu perdão. E mesmo assim o Senhor olhou para mim. Glória a Deus. E me salvou. Às vezes tudo que o irmão que está chegando agora quer é um abraço. Às vezes tudo que o irmão que está chegando agora quer é o consolo, porque levanta a mão aqueles irmãos que vêm anjo. A gente vai orar por você no final. Brincadeira, meus irmãos. Não, mas tem algum irmão aqui que vê anjo? Está vindo um anjo de casa? Não tem. É o que Tiago fala. Como é que você diz que você ama a Deus que não vê? E o teu irmão, a quem vê, tu não ama? Pois é, se não tem ninguém que vê anjo, a gente não consegue ver essa festa no céu dos anjos. Vamos fazer essa festa aqui pro irmão que se converteu, ver? A palavra fala, né, que o anjo da igreja é o pastor, né? Então, de certa forma, nós vemos o anjo. Só que o apóstolo Paulo também vai nos chamar de santos, né? Por que os santos não festejam quando um pecador se arrepende? Aleluia. Por que os santos não comemoram quando o pecador se arrepende? Eu vim de um ministério onde muitas vezes quem se arrependia, se convertia, o pecado da pessoa era lançado na cara. Foi no ministério aí que eu falei aí nos cantos daqui. E era muito feio. Muito feio. Minha esposa, assim, ela nem se via ainda. Nem pensava em nada. Quando ela se converteu, fizeram uma reunião para falar dos erros passados. Sabe o que eu entendo do perdão? Eu ouvi uma pregação muito forte do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou do dia em que Deus o colocou cara a cara com um assassino do irmão dele. E ele falou que naquele dia ele entendeu o significado de perdão. E ele falou o seguinte: olha, no dia que eu perdi o meu irmão foi muito difícil para mim. Ele contou a história e descobriu que quem matou o irmão dele foi alguém da família dele.
Não mata esquecimento. Vamos lá. Deus é bobo? Deus é bobo? Deus se esquece do que a gente fez? Não. Não é mata esquecimento no sentido que Deus apagou da memória. Não, Deus sabe o que nós fizemos. O que a gente fez. Deus sabe o que fizemos, assim como o inimigo. A diferença é que Deus não nos joga no rosto. Não joga na cara. Perdão não é eu esquecer o que o meu irmão fez. Perdão é eu não lançar no rosto o erro que ele cometeu. Glória a Jesus. Meu Deus. A gente tem muita coisa para Deus lançar na nossa cara, não tem? Tem muita coisa. Eu acho que se for pegar de lista aqui, acho que de cada irmão passa de 2 folhas. Não é possível. Se não der 2 folhas, irmão, você pode ficar aí que no final a gente vai orar para Jesus te transladar igual fez com o irmão. Não é possível. Se Deus, que é Deus, rico em misericórdia, a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se Deus, que é rico em misericórdia, que não nos lança no rosto os nossos pecados, por que eu vou trazer à tona o que meu irmão fez no passado, se agora ele é nova criatura em Cristo Jesus? É verdade. E se eu creio nesse evangelho, se eu creio que eu fui salvo, lavado e remido, por que meu irmão não tem uma segunda chance? Vamos nos alegrar como o pecador se arrepende. Glória a Deus. Vamos nos alegrar, fazer como os anjos de Deus no céu se alegram por alguém que está se humilhando pelo perdão de Deus. Você tem noção que é se humilhar? Se humilhar é muito ruim. Você ter a sensação de alguém se humilhar na sua frente de peito do pé, muito ruim. Muito ruim. Não tem coração que não se quebra. Não tem coração que não se quebra. E nós nos colocamos dessa forma, querido. Lucas 15 é um capítulo muito rico. É um capítulo que vai falar sobre perdão. É um capítulo que vai falar sobre amor do Pai em busca daqueles filhos que estão perdidos. Da busca incessante de Deus por nós. E da alegria dos santos de Deus por um pecador. Meus irmãos, se Deus te deu uma nova oportunidade, se Deus te deu mais um dia de vida, se às vezes você está no meio lá, meio cá, está em cima do muro, eu vou falar como em Deuteronômio fala, né? Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe pois a bênção. Decida hoje o que você quer para sua vida. Decida hoje o que você quer para sua vida. Dê uma chance para Jesus, porque ele está de caçando tem tempo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Desde já eu agradeço a Deus pela riquíssima oportunidade. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Que Deus continue abençoando a minha cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. E que possamos sempre aproveitar as oportunidades que Deus ele nos deu. Entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 19 anos de idade. Passei muitas fases nessa nossa caminhada, mas nunca deixei de servir ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou caindo, levantando, tropeçando. Nunca abandonei a minha caminhada, que é servir ao Senhor nosso Deus. O grande problema nos nossos dias é que o filho pródigo assumiu a posição dele e quis voltar para a casa do Pai. Hoje, meu se encontra pessoas que você pode carregar ele no colo. E muitas coisas que se vê. Um dia eu vi uma frase que fala que a ovelha perdida não volta por causa dos horários das 99. Eu não sei onde se encontra isso na Bíblia. Onde se encontra isso na Bíblia? Dificuldade às vezes de reconhecer, eu errei, eu pequei.
Eu preciso voltar para casa do meu pai. Aí Deus está pronto para perdoar. Quando a pessoa se afasta, eu nunca me pergunto, por que você se afastou? Porque para mim não tem, por mais que se ache que tenha motivo, ninguém tem motivo de deixar de servir ao Senhor. Ah, o pastor falou um negócio que eu não gostei. Ah, irmão olhou atravessado para mim. Hoje tem um cara de tudo assim, né? Passa aquele menino mimado. Não. Quem morreu na cruz foi Jesus. O sacrifício perfeito, quem fez foi Jesus. Não podemos colocar desculpa onde não se tem. O importante é de reconhecer a nossa posição. E o menino olhou assim, oxe, vou voltar para casa do meu pai. Ele voltou e o pai recebeu de braços abertos. Ainda fez festa. Eita, glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos acompanhando também da nossa live. Está aí dando os avisos. Já estamos encerrando o culto aqui nesta noite. Glória a Deus. Irmão,